Sim, o canal é sobre história e cultura polonesa. Entretanto, é feito por um brasileiro. Então tem certos temas que não adianta a gente querer lutar, que eles vão acabar aparecendo por aqui. E obviamente, o que eu tô falando é de futebol. Eu sou coxa branca, eu torço pro Coritiba. Então eu tô meio empolgado nessa temática de futebol e eu falei, por que não unir o útil ao agradável e falar sobre o futebol polonês, que tem muita história, tem muita coisa legal que pouca gente sabe. Então vamos começar com calma, deixamos os temas mais interessantes um pouquinho para depois. E vamos aí com um vídeo sobre os 5 maiores times de futebol da nação polonesa. Começando com a posição de número 5 do nosso ranking, está o Lech Poznań, um time da cidade de Poznań, fundado no ano de 1922. Esse time tem 7 títulos nacionais da Liga Polonesa, que é bastante coisa. Para os padrões do Brasileirão aqui, seria uma quantidade bem significativa de títulos. E uma coisa bem legal sobre o Lech Poznań que a gente pode falar é que ele foi o time que projetou aí o que provavelmente é o maior jogador de toda a história da nação polonesa dentro do universo do futebol, que é o Robert Lewandowski, né? Que acho que hoje não tem mais muita discussão que ele realmente superou o Lato, que era o grande ídolo aí da nação polonesa. Na quarta posição, nós vamos com o Ruch Chorzów. É dificinho de falar o nome, de pronunciar o nome desse time. Espero que eu tenha feito da maneira correta, né? Então, o Ruch Chorzów é um time com 13 títulos nacionais. Ou seja, bastante coisa. Já está aí com praticamente o dobro de títulos de quem está na posição anterior, que é o Lech Poznań. Tá? É um time fundado no ano de 1920, na cidade de Chorzów. Nós podemos afirmar com grande certeza que o time de Chorzów foi o primeiro grande time da história do futebol polonês. Foi o primeiro a ganhar muitos títulos da Ekstraklasa. E provavelmente teria configurado por até mais tempo como o time com mais títulos da Liga Polonesa se tivesse se concluído o campeonato do ano de 1939, o qual o Chorzów era o líder do torneio, mas para quem conhece a história polonesa, sabe que infelizmente em 1939 a gente teve a eclosão da Segunda Guerra Mundial, então aquele torneio nunca chegou ao fim e o Ruch Chorzów, que naquela época até tinha um outro nome, tinha uma outra denominação, acabou não se sagrando campeão. Na terceira posição nós temos o Górnik Zabrze, que provavelmente é o clube mais interessante dessa lista, porque realmente a história desse clube envolve muito do que é a história polonesa. Esse clube já foi durante muito tempo o time com mais títulos da Ekstraklasa. Entretanto, ele foi aí superado por outros dois clubes que eu já vou comentar. Hoje ostenta 14 títulos nacionais. É um time da cidade de Zabrze, foi fundado em 1948 e como já diz já no nome desse clube, é o Górnik Zabrze. Górnik em polonês quer dizer mineiro. Esse que é um clube que tem então a sua fundação no seio desse grupo proletariado. Olha só que interessante. E é por isso que esse clube tem tanta relação com a história polonesa. O auge do Górnik Zabrze foi lá nos tempos da Guerra Fria, lá nos tempos do comunismo na Polônia. E esse clube, envolvido com o movimento proletariado, é um clube que até hoje guarda um posicionamento político da sua torcida muito forte para a esquerda. Um clube que ostenta até hoje no seu escudo um símbolo do proletariado. Olha só que interessante. Agora na segunda posição, um clube que eu sei que tem muita gente
descendente de polonês aqui no Brasil, que já viajou para a Polônia e que escolheu esse time como seu time de coração, que é o Wisła Kraków. O Wisła Kraków, junto com o Górnik Zabrze e com o queridinho que está na posição número 1, que a gente já vai falar, é provavelmente um dos concorrentes a título de time mais tradicional da nação polonesa. Até porque o Wisła Kraków ele consegue uma coisa que nenhum outro clube conseguiu. Ele tem praticamente pelo menos um título da Liga Polonesa em cada década do último século. Ganhou na década de 20, na década de 30, na década de 40, na década de 50. Diferente do Zabrze, por exemplo, que eu citei agora há pouco, que foi um grande campeão, mas num período muito específico, que é a década de 60 e 70, onde ganhou praticamente todos os seus títulos. Antes disso, não tinha muita presença e depois deu uma sumida também. Tá? O Wisła Kraków, diferente dele, não. Ganhou muitos títulos ao longo de praticamente toda a história do futebol polonês. E como vocês já devem ter percebido, o Wisła Kraków é da cidade de Cracóvia, fundado em 1906. Então veja só, dos times que estão aparecendo aqui no nosso vídeo de hoje, é o clube mais antigo que eu estou citando. Visto que muita gente sai daqui do Brasil, vai para a Polônia e se apaixona pela lindíssima cidade de Cracóvia, realmente uma cidade maravilhosa, e que eu acredito que todo mundo que tiver a oportunidade de visitar a Polônia vai visitar Cracóvia, se não o faça, as pessoas acabam então escolhendo esse tradicional clube da cidade como o seu time do coração. Para ser justo, é muito importante frisar, ao longo desses vários anos de história, o Wisła Kraków tem 14 títulos nacionais, o mesmo número que o Górnik Zabrze. Só que eu coloquei o Wisła aqui na segunda posição, porque o Wisła ele tem realmente uma expressão maior também em torneios intercontinentais. E agora, em primeiríssimo lugar, conseguiu essa posição até que bem recentemente, nós temos o Legia Warszawa, que é muitíssimo popular aqui no Brasil. Eu já vi até gente que tem, por ser colecionador de camiseta, tem camisa do Legia Warszawa, muito legal. É um título que tem uma expressão gigantesca na Extraclasse nos últimos anos, onde basicamente divide os poucos títulos aí dos últimos 10 anos com o Lech Poznań, que fez ali alguns títulos, né? Mas na última década praticamente foram coisa de 3, 4 títulos seguidos do Legia Warszawa, então é um time bem rico. Só poderia ser um time rico, né, gente? Estamos falando do time de Varsóvia, né? Inclusive é o time que não só tem a melhor expressão nacional, como também em participações internacionais. É um time de 1916, é um time bem tradicional, um time bem antigo, mas demorou bastante para começar a ganhar títulos aí nacionais. Isso só vai acontecer lá na década de 50. Um detalhe muito legal sobre o Legia é que o Legia e o Zabrze, eles têm uma certa rixa entre eles. Que, como comentei, o Górnik Zabrze é um time aí que a sua torcida até hoje conserva aí uma tendência política mais de esquerda e tem a sua própria história muito relacionada com o que foi o movimento comunista na Polônia. Já o Legia Warszawa está do outro lado da moeda. Grande parte da sua torcida é de extrema direita e uma parte é assumidamente anticomunista. Coisas que são relativamente diferentes, até se dialogam, mas não vamos entrar nesses méritos aqui. Então, quando tem esses clássicos, é de pegar fogo. E aí, queridos? Gostaram do vídeo? Se surpreenderam aí com a sequência dos times com mais títulos na história polonesa? Eu bem que gostaria de ver o time que eu escolhi de coração torcer lá na Polônia, que é da cidade com qual eu desenvolvi uma ligação maior. Entretanto, eu acho que a lista ia ter que crescer bastante para esse clube conseguir aparecer. Aliás, deixa aqui nos comentários. O seu clube apareceu? Que clube você escolheu torcer na Polônia? Ou se você não escolheu nenhum ainda, dá uma procurada, pensa bem. Quem sabe você encontra um time de coração polonês. É claro que eu vou precisar pedir para que você deixe o seu like aqui no vídeo se você gostou. Se você não é inscrito ainda, por favor se inscreva para estar apoiando aí o nosso projeto, que tem aí o grande objetivo de não só guardar, mas divulgar a história e a cultura polonesa. Eu deixo um grande abraço para todos vocês e a gente se encontra num próximo vídeo. Do zobaczenia!